Boa noite a todos. O meu nome é Aldo Aparecido Colombo, sou aluno do curso de Engenharia da Universidade Unixul e sou orientando do professor Alexandre Nunes. O tema do meu artigo científico é a Indústria 4.0, conceito e aplicabilidade avaliado na dinâmica empresarial de uma empresa de equipamentos industriais. A justificativa para este artigo, para esse trabalho, ela está ancorada em pilares científicos e sociais. Tá? Científicos. Uma vez que que abrirão espaço para a finalidade do estudo de aplicação sobre a teoria da indústria 4.0 em uma empresa com instalações em São Paulo e Paraná, e bem como sociais, pois ajudará outros empresários a entenderem a dinâmica dos processos que envolvem esse termo e sobre como ele afeta a economia local e global, correto? O objetivo principal da pesquisa, né, do artigo, tá? É investigar o nível de engajamento, conhecimento e efetivação do conceito da indústria 4.0 dentro de um ambiente empresarial específico, analisando a visão do CEO e dos funcionários desta empresa sobre o conceito e a aplicação desse recurso, correto? Agora falaremos um pouco a respeito da literatura que foi pesquisada a respeito do assunto para dar mais luz a essa parte, né? Então vamos começar pela primeira revolução industrial, ou podemos utilizar também o termo indústria 1.0, tá? Então, de acordo com o dicionário, uma revolução implica em qualquer transformação social provocada por mudanças radicais. Algumas invenções podem obrigar a sociedade a mudar radicalmente. No final do século XVIII, na Inglaterra, ocorreu a primeira revolução industrial. Tá? Para Butler, o desenvolvimento de máquinas a vapor, movidas pela queima de carvão e inventadas por James Watt, foram os principais expoentes tecnológicos desse período. Vários modelos de indústria passaram a valer-se dessas máquinas para aumentar significativamente sua produção de bens. Aí, com isso, houve o aparecimento de estoques e houve o aparecimento de um sistema de produção excedente. No caso, a produção era basicamente artesanal, não é? E depois passou a ter um processo de massificação, não é? Diminuindo o custo e com o aparecimento de estoques disponibilizando, por exemplo, no caso, vou citar um exemplo, no caso de uma pessoa ter que encomendar um sapato, ela precisaria esperar o sapato ficar pronto. E já não, com esse sistema novo, você poderia produzir vários sapatos, né, e numa loja vender, a pessoa tem lá a disponibilização do bem na hora, né? Isso foi uma grande mudança, né, da parte artesanal que era feita as coisas para essa produção em série, né, industrial mesmo, né? Então, podemos dizer que a primeira revolução industrial, ou seja, a indústria 1.0, ela é considerada a principal explicação para a consolidação do sistema de capitalismo atual, correto? Agora vamos passar para a indústria 2.0, ou a segunda revolução industrial. Em 1870, uma grande mudança ocorre devido à necessidade de uma nova demanda tecnológica, tá? A invenção da eletricidade, com a modernização também dos meios de transporte, com o uso do petróleo e comunicação, a origem da produção do aço, o desenvolvimento da química industrial impulsionaram essas mudanças. Nesse cenário, três grandes sistemas de produção se consolidaram e marcaram essa era. Quais foram? O Taylorismo, correto? Uma tendência, surgiu nos meados do século XX e graças ao engenheiro Frederick Taylor, que no intuito de aumentar a eficiência do trabalho,
propôs uma nova organização de tempos e movimentos de trabalho nas linhas de produção. Aí nós temos o outro sistema, que seria o Fordismo, tá? Que foi paralelamente ao Taylorismo, idealizado pelo empresário Henry Ford. Sua ideologia era baseada na racionalização da produção industrial, introduzia as linhas de montagem e a produção seriada nas fábricas. O outro modelo que surgiu nessa época também foi o Toyotismo, que foi idealizado pelo engenheiro Tashio Ono e passou a ser implementado no Japão a partir da década de 50. Substituiu as linhas de produção tradicionais de Ford, né, pelas células de trabalho e criou o sistema Just-in-Time, que permite que peças sejam produzidas com base na demanda, dentre outros, tá? E também começou a introdução de robôs nas linhas de produção, reduzindo o custo da produção. Muita gente chama esse sistema de Toyota do sistema enxuto de produção, correto? E vamos passar agora para a terceira revolução industrial ou a indústria 3.0, tá? Então, essa revolução ela ocorre devido aos efeitos provocados pelos avanços tecnológicos, tá, do século XX e do século XXI. Avanços na robótica, na informática, nas telecomunicações, mudaram os meios de consumo e de produção. E novos valores culturais e sociais surgiram também. Quais são as principais características dessa indústria 3.0? A utilização de fontes variadas de energia, a consciência ambiental e os direitos também e o respeito dos direitos trabalhistas, a globalização, a massificação dos produtos tecnológicos e a mão de obra substituída por máquinas, né, dentre outras. Correto? E agora nós estamos vivendo um momento que seria justamente o da indústria 4.0. Tá? Então, o investimento no intelecto que cria tecnologias tais como o da computação, baseada na força, né, dos processadores, né, dos computadores, possibilitou a caracterização da quarta revolução industrial, que agora seria movida pela capacidade das máquinas possuírem, né, a inteligência artificial. É um termo muito recente, não é? Para Kagerman, a palavra 4.0, tá, foi aplicada publicamente pela primeira vez na Feira de Hannover, em 2011, na Alemanha. Tá? A ideia dela está na necessidade do desenvolvimento de uma nova abordagem de fortalecimento da competitividade e das dinâmicas de produção, baseadas no uso de novas tecnologias da computação que permitem às máquinas a atribuição de tarefas inteligentes. Correto? Esse modelo, de acordo com Almeida, permitiria a ligação fabril entre o mundo real e o virtual, substituindo quase por completo as ações manufatureiras e criando um ambiente mais atualizado, né, destinado ao homem tarefas mais específicas. Tá? Então essas são as características principais, né, dessas revoluções sucessivas, tá? Que hoje nós estamos vivendo essa 4.0, que foi explanada aí, mas que não poderia estar acontecendo sem a 1.0, sem a 2.0, sem a 3.0, que está aí, né? Também juntinho aí, e nós estamos vivendo a 4.0, né? Que seria a inteligência das coisas, não é? A interação, a inteligência artificial, tá? Então, o objetivo do nosso artigo justamente é dar uma luz a respeito disso, né, e falar, principalmente a questão, né, no nosso estudo de caso, aí, nossa análise de um problema, tá, da empresa, correto? Que nós aplicamos duas questões objetivas, tá, que foram direcionadas para 20 funcionários e o CEO, o presidente da empresa CP Equipamentos Industriais, tá? E nós fizemos aí uma tabela com os resultados das questões subjetivas, tá? Em ambos os casos, logo após a demonstração dos gráficos e tabelas, estarão as análises, tá? À luz do referencial teórico, né?
e que contempla também o ideário da indústria 4.0. Tá? Aí vale ressaltar, pessoal, que todos os 20 funcionários cooperaram, e assim como o CEO, que respondeu todos os questionamentos solicitados, correto? Todas as perguntas foram aplicadas via aplicativo e chat móvel, por causa da pandemia. Os números dos funcionários foram disponibilizados pelo dono da empresa. Então vamos lá para as perguntas objetivas, correto? Primeiro, você conhece a indústria 2.0? Tá? E aí já vou fazer a segunda pergunta e depois vou apresentar os resultados. Aí a segunda pergunta foi o seguinte, a indústria 4.0, né? É possível aplicar o conceito da indústria 4.0 na sua empresa? Então essas perguntas diretas foram feitas, tá? Bom, então o pessoal respondeu e nós obtivemos o resultado, né? Estão disponibilizados aí no slide que foi enviado, né? Previamente. Então, a gente verifica os dois gráficos com os resultados, tá? Então, o que a gente pode concluir é o seguinte, a partir desses gráficos, percebe-se que somente 27,3% dos participantes da entrevista, incluindo o CEO, conhecem o termo indústria 4.0. Desses, um percentual ainda menor, 14,3%, acho que seria possível aplicar o conceito na empresa. Como já foi exposto na fase referencial bibliográfico, tá? O termo indústria 4, acabei de falar, surge só em 2011 na Alemanha, correto? Além disso, a inteligência artificial, motor primordial desse conceito, só começa a ganhar aplicações mais práticas no início da década atual, por meio de gigantes como a Google, correto? Muitos dos participantes que responderam que não é possível aplicar o conceito da indústria 4.0 na empresa, sequer sabe que já usa o serviço, que já aplicam esse conceito no seu cotidiano. Alguns grandes bancos, como o Bradesco, já disponibilizam na internet e em caixas eletrônicos serviços que anteriormente somente seriam feitos por meio de atendimento de um funcionário. Então, normalmente, quando a gente liga para esse pessoal, a gente fala mesmo com uma máquina, né? Correto? Bom, o CEO da empresa respondeu a segunda pergunta da seguinte maneira. A questão dele exigia uma justificativa. Ele respondeu assim: sim, podemos automatizar bastante parte do setor da produção, diminuindo os riscos de acidente de trabalho. Como se pode notar, né, ele possui uma visão mais humanista da quarta revolução industrial, dando a entender que os empregos serão ressalvados e que a tecnologia seria aplicada a favor dos empregados. Tá? Para Alesso, Fontana e Lavicchioli, que dá nosso referencial bibliográfico, 2018, a indústria 4.0 deixará o trabalho mais seguro, uma vez que fará análise de risco de modo contínuo por meio de aplicações tecnológicas em roupas ou acessórios, por exemplo. Tá? Então, eu acabei de apresentar agora para vocês as perguntas objetivas. Agora, vamos para as outras perguntas que demandou respostas, né, com comentários, tá? Então, vamos lá. Uma pergunta que foi feita foi a seguinte: como você enxerga o futuro diante da constante automatização do serviço por meio do uso da inteligência artificial? O CEO respondeu: com melhores rendimentos e processos mais eficientes, foi a resposta dele. O funcionário não conhecia. O outro funcionário respondeu: economia de tempo. E o outro, terceiro, mais precisão da execução das tarefas. Outra pergunta: como você enxerga o futuro da empresa em que trabalha diante dos avanços tecnológicos que permitem a substituição do homem pela máquina, né? A resposta do CEO: para alguns setores será um ótimo avanço, principalmente em questões de processos burocráticos. O primeiro funcionário respondeu: automatização de serviços, creio que são eficazes pela segurança e apoio. O outro: creio que em alguns setores seria bom se houvesse condições de substituir o homem por máquinas. E o outro: algumas tarefas sim, outras não, justificam investir em robotização. A outra pergunta, terceira e última pergunta: como você acha que será o trabalho no futuro para as pessoas que fazem parte do rol de ações que contemplam os serviços baseados em inteligência artificial? O CEO respondeu assim: o trabalho ficará mais enxuto, tornando o mercado
tornando o mercado com novas tecnologias. Um funcionário falou um avanço tecnológico necessário, o outro mais práticos e menos desgastantes e mais eficientes. E o outro respondeu, esse pessoal já está preparado para esse novo modelo, portanto, apto para esse novo modelo. Bom, vamos para as nossas considerações a respeito, né, dessas perguntas e respostas. Como se pode observar, nenhum dos entrevistados, inclusive eu, enxerga o impacto da quarta revolução industrial nas relações de trabalho de uma forma negativa. Tá? É um fato, como já foi abordado anteriormente, que os serviços mecânicos serão gradativamente feitos por máquinas, mas a especialização do trabalhador e o caráter criativo e inteligente de sua formação e função se tornará cada vez mais necessário. Tá? Inclusive, isso é uma citação. Tá? A respeito da segunda questão, nota-se uma certa aceitação por parte de todos os participantes que já enxergam as máquinas como parceiras, evitando a burocracia excessiva e melhorando a qualidade de vida do trabalhador. Tá? A respeito da última pergunta, também notamos uma total aceitação no que diz respeito aos impactos da indústria 4.0 sobre os trabalhadores que já estão tendo seus serviços afetados pela inteligência artificial, como por exemplo o profissional dos setores de telemarketing. Tá? Que a gente falou agora, que estão a pouco sendo substituídos pela inteligência artificial. Então essas foram as considerações dos resultados. Feito isso, nós podemos já concluir, tá, o nosso artigo aí a respeito de tudo que nós expomos, tá, da seguinte forma. Como se pode perceber, a indústria 4.0, além de uma revolução industrial, tá, ela é um conceito que necessita ser aplicado pela maioria dos setores empresariais, tanto no tocante de benefícios da própria empresa, como aos que os consumidores terão diante do seu uso, quer dizer, é bom para todo mundo, correto? Tá? Em relação à empresa, especificamente, que foi, né, o objeto da nossa pesquisa aí, tá? O estudo do nosso trabalho, percebemos que ainda existe muito desconhecimento da quarta revolução industrial por parte da maioria dos funcionários. Ainda assim, algum deles, como o CEO, né, da empresa, tem consciência da importância desse conceito, da necessidade de adaptação do nosso mercado para recebê-lo. É uma coisa nova, tá? Como foi posto aí, tá? Então muita gente realmente não conhece, mas precisa conhecer. Por isso que nós estamos fazendo esse artigo e achamos que estamos contribuindo, tá, para que essa ideia se propague. Tá? Inclusive abrindo um caminho para pessoas aí no futuro a fazerem mais pesquisas, que é uma coisa que está acontecendo, que está se renovando a cada dia para a gente escrever história. Eu acho que eu estou aqui também contribuindo um pouquinho com a história, né, do comecinho assim da indústria 4.0. Então, pessoal, eu agradeço, tá, essa oportunidade, né, por estar aqui fazendo esse trabalho de conclusão de curso. Né? Primeiramente a Deus, tá? E os meus pais, né, por me darem a vida. E depois, né, não seria justo, tá, não falar, tá, os meus mestres, correto? Todos eles, sem exceção, né, os tutores, o coordenador do curso, né, tá? E todos os colaboradores que tive, correto? Tá? Para que eu pudesse elaborar esse trabalho, tá ok? Muito obrigado e fiquem com Deus. Boa noite.